1 Samuel 17, 45. Diz assim: Entonces dijo Davi al filisteu: Tu vienes a mim com espada e lança e jabalina, mas eu vengo a ti em el nombre de Jehová de los ejércitos, el Deus de los esquadrones de Israel, a quem tu has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, y las bestias de la tierra. Toda tierra sabrá que hay Deus em Israel. Aleluia. Que o Senhor bendiga a sua palavra. Esta é uma história muito conhecida. Seguramente é a peleia mais famosa da história da humanidade. A peleia entre Davi e Goliat. Nenhuma outra peleia, com todos os meios de comunicação que existe hoje, nem Floyd Mayweather, nenhum desses grandes boxeadores, Mike Tyson, tem mais fama as peleias que tiveram do que esta peleia entre Davi e Goliat. Uma peleia que quando tu empieza a compadecer-te desta história, que tu intenta adentrar dentro dessa história para compreender e viver realmente o que passou em este momento, tu nota que é algo completamente insano aos olhos humanos. A primeira vez que eu leí essa história, eu tive pena de Davi. Eu digo, está fumando marihuana esse muchacho. Não é possível. Está usando droga. Como vai meter-se num projeto e num processo como esse? Davi não tinha idade, não tinha físico, não tinha capacidade, oportunidade de poder participar deste evento. Davi era improvável aos olhos da sociedade. Quantos concordam comigo? E é a respeito disso que eu quero falar nesta manhã, sobre os improváveis em las manos de Deus poderoso. Porque eu vengo há quase 20 anos trabalhando com pessoas, ministrando a vida de pessoas, vivendo no meio de pessoas com conflitos em suas vidas. E tenho notado como Satanás vem trabalhando na vida das pessoas e tentando colocar dentro dos nossos corações que nós outros não podemos nada, que somos incapazes de todo, que as nossas vidas estão condenadas à frustração eterna. Pero a palavra de Deus nos mostra o contrário. Em toda a história da humanidade, em toda a história descrita pela Bíblia, Deus trabalhou com os improváveis. Porque os improváveis em geral têm por natureza se tornar dependentes e os prováveis são autoconfiantes. Saul era provável. Saul era homem provável delante da sociedade. Quando o povo de Israel pediu rei, as pessoas elegiram a Saul por conta da estatura que tinha. Homem grande, forte, inteligente, dotado de alguns talentos. E as pessoas miraram e disseram, este vai ser bom rei para nós outros. Era homem provável. Pero Deus costuma e tem gosto em trabalhar com os improváveis. Quantos improváveis há neste lugar? Glória a Jesus. Os prováveis têm a tendência a ser autoconfiante, a confiar em si mesmo. Algo que a Bíblia condena através do profeta Jeremias, que dizia: maldito é o homem que confia no homem, que hace de seu braço sua própria fortaleza.
pessoas que confiam em suas próprias capacidades, pessoas que confiam em seus próprios conceitos, na intelectualidade que possui, quando na verdade Deus quer utilizar homens improváveis, porque isso foi com toda a história. Gideon, Moisés, Davi, muitos homens que se apresentaram delante de Deus e se justificaram e disseram: mira, eu não puedo, eu sou improvável, eu sou tartamudo, eu sou um cobarde, eu não tenho capacidade para poder cumprir esse projeto que tu estás colocando delante de mim. Pero o apóstolo Paulo dizia que Deus ele riu o nécio, o desprezível, el vil deste mundo, para poder manifestar sua glória nesta terra. E Deus quer utilizar improváveis nesta terra, para que haja uma manifestação de sua glória em este lugar. Os prováveis que estavam participando deste evento, a palavra diz que tinha 40 dias de afronta, que Goliat estava 40 dias se burlando do povo de Israel e do rei de Israel. O rei Saul, em seu momento de desesperação, permitiu que um adolescente se metera neste processo. Davi era improvável porque não tinha estatura, era um jovencito. Porque os prováveis, os homens que estavam acostumados à guerra, incluindo seus irmãos, os guerreiros, os homens de guerra, os homens capacitados, estavam acobardados, escondidos dentro do arraial. E Deus precisou utilizar um improvável para cambiar o rumbo da história do povo de Israel. Os prováveis não serviam, estavam acobardados, pero um improvável cambiou a história do povo de Israel. Os improváveis estavam há 40 dias se escondendo, pero a Bíblia diz que Deus ele riu aqueles que não são, para poder confundir aqueles que pensam que são. Há muitas palavras que são direcionadas contrárias às nossas vidas. Quizá tu já recebeu um montão de palavras que vêm de contra as coisas que Deus prometeu a tua vida, as expectativas que tu tens dentro de tu coração. Quizá recebiste um montão de palavras que vão contra os projetos que tu coração deseja. Pero eu quero dizer-te uma coisa: se tu és um improvável, entrega a tua improbabilidade nas mãos de Deus, e Deus pode cambiar o rumo da história desta geração. Deus pode utilizar a improbabilidade tua e minha para poder cambiar o rumo da história de muitas pessoas. A maior prova disso é a Remar. Está em 80 países sendo manejada por homens improváveis, homens sem estudo, homens que não têm letras, homens feios, mulheres lindas. E isso vai avançando e avançando, porque Deus ele riu aqueles que não são, para poder confundir aqueles que são. Há um passagem que diz que Pedro e João estavam discursando delante das autoridades. E as autoridades estavam aí, homens letrados, homens poderosos, e miravam uns aos outros, e diz que Pedro e João hablavam, e hablavam, e hablavam, e hablavam. E diz que as autoridades hablavam entre si e diziam: mira, esses ticos não têm estudo, se nota que são pessoas grosseiras, que são brutas, pelo discurso que sai da boca deles, não pode vir destes, vem de algo diferente. E isso deixava as pessoas perplexas, as pessoas espantadas, porque veia que existia algo diferente. Deus quer utilizar os improváveis nesta terra, porque os prováveis têm autoconfiança, os prováveis têm a tendência em confiar em si mesmo, em suas próprias capacidades. E que existe uma palavra acompanhada de uma promessa de Deus para a tua vida. Existe uma promessa poderosa de salvação para ti e para mim. E a palavra de Deus é o que vale sobre as nossas vidas. Eu quero fazer-te um reto nesta manhã, golpear teu peito e dizer assim: eu sou. Não, o que te passa? Eu sou lo que a Bíblia diz que sou. Eu tenho
lo que a Bíblia diz que eu tenho. Porque o que vale sobre as nossas vidas é o que diz a palavra de Deus. Davi tinha uma palavra sobre sua vida. Era uma completa insanidade Davi se apresentar delante de um gigante e dizer que ia pelear com um homem de 3 metros de altura. Um homem que era probado em las guerras, não tinha perdido nunca uma batalha. Mas Davi tinha uma palavra. E o que o gigante queria matar era a palavra de Deus. E Davi tinha uma promessa. E a promessa que Deus tem sobre tu vida, aunque as pessoas te tenham como um improvável, vai se cumprir sobre tu vida, porque o que vale é a palavra de Deus sobre as nossas vidas. Davi tinha uma palavra, uma unção que foi derramada através da vida do profeta Samuel, que o ungía como futuro rei de Israel. E quando Goliat se apresentou diante dele, disse a ele: quem sos? Você está louco? Intentaram pôr uma armadura em ele. E disseram a ele: não, põe essa armadura, porque... E puseram a armadura e Davi mirava aquilo e dizia: não, já foi de remerita, de musculosa, de pantalão curto e de orrota. Eu não preciso da ajuda de los hombres, porque eu vou em nome do Senhor de los exércitos. Um homem que tem o poder em suas manos. Eu não preciso da ajuda humana. Eu não preciso de los artifícios, de uma manita para ajudar que o projeto de Deus se cumpra em minha vida. Aunque eu sei é improvável a tus olhos, a palavra de Deus vai se cumprir sobre minha vida. Aunque as pessoas não creiam em ti e em mim, o que Deus diz que vai ser, Ele vai ser sobre as nossas vidas. Goliat não poderia matar a palavra de Deus. Deus tem uma promessa sobre as nossas vidas. Deus tem uma palavra direcionada às nossas vidas. Diz a Bíblia, habla da vida de um profeta chamado Elias. E um profeta que Deus operou através de sua vida coisas tremendas, loucuras a los olhos humanos. Diz que este homem orava e descendia fogo de los cielos. Diz que um dia estava arriba de um monte e se juntou um grupo de 50 inimigos e ele estava já com um barilete, rugando, e ele chegou os soldados e ele disse: pum, fogo. E seguiu rugando o barilete, daqui a pouco 50, fogo. Coisas assim, tremendas. Pero diz que um dia, ele hizo um reto aos profetas e disse: mira, vamos ver quem é Deus. Se Baal é Deus, ou se o Deus de Israel é Deus. E diz que esse homem hizo um reto e Deus descendeu fogo sobre o altar. E diz que ele matou 800 profetas, 850, 450 profetas de Baal e 400 profetas de Asari. E diz que tinha uma mulher, que era a reina, a mulher do rei Acabe. E diz que essa mulher se renovou e disse: em 24 horas eu te vou a matar. Só porque te meteste comigo, eu te vou a matar em 24 horas. E diz que esse homem se escondeu. Se uma mulher te diz que te vai matar, escondete, querido. Entrate em el banho, cerrate a porta, porque... Diz que ele se escondeu numa cueva, huyó para outro pueblo, porque teve medo dentro de seu coração. Pero existiu uma palavra sobre a vida de Elias. E somente porque Satanás disse a ele que ia matá-lo, Elias não morreu. Hasta hoje os arqueólogos estão buscando seus huesos achar em Israel, porque não probou da morte, solamente por um capricho de Deus. Ah, vais a matá-lo? Bueno, não vais a morrer, vou levar ao cielo vivo. O que vale sobre tu e mim é a palavra de Deus. Aunque as pessoas se acerquem a ti, aunque a sociedade diga que não, aunque as circunstâncias te digam que não e intentem provar-te que não, aunque tu se sinta um incapacitado, um improvável delante de los retos que a vida vai poner delante de ti, Deus vai manifestar-se em tu vida poderosamente e vai fazer-te que um improvável pueda cambiar o rumbo da história. Porque o que vale sobre as nossas vidas é a palavra de Deus. Pero há um momento que nós precisamos elegir. Se eu quero viver na improbabilidade de Deus, ou se eu quero viver na probabilidade, intentando generar expectativa nas pessoas, intentando cumprir as expectativas que o mundo espera de mim.
Porque hoje a vida é assim, as pessoas estão tentando cumprir expectativas para agradar a los outros, cumprir metas para poder alcançar seus objetivos. Precisamos elegir o que queremos fazer das nossas vidas, se vamos ser improváveis nas mãos de Deus, ou se vamos seguir na nossa probabilidade e tentando cumprir as expectativas da sociedade. Eu quero ser um improvável nas mãos de Deus. Eu quero que Deus pueda utilizar a improbabilidade, a debilidade, o nécio que há dentro de mim para poder confundir aquelas pessoas que pensam que são. Porque é assim que Deus faz as coisas. Faz um momento em que nós outros precisamos decidir se é o que o mundo estabelece sobre as nossas vidas que vale, ou se é o que a palavra de Deus diz a respeito de nós outros que vamos elegir. Pero precisamos elegir, tu e eu. Davi, em este momento, ele riu, não, eu vou. E os prováveis diziam, não podes, você está louco, não, eu vou, porque ele não pode matar o que está dentro de mim. A promessa que está dentro de meu coração, ele não pode matar. E Davi foi com uma convicção e disse a ele, volte, que te parece? Não te haga vivo, porque hoje mesmo eu te vou matar e te vou sacar o coxo e olvidate. Foi com segurança naquilo que estava dizendo. Porque a missão de Deus para as nossas vidas é uma. E a expectativa que o mundo espera de nós outros é outra. Isaí, o padre de Davi, tinha uma intenção. Lo enviou al arraial onde estava ocorrendo este evento para levar desajuno a seus irmãos. Pero Deus queria que ele matasse um gigante naquele lugar. A expectativa do mundo é uma, pero a expectativa de Deus a respeito das nossas vidas é outra. Isaí queria levar comida, pero Deus queria matar um gigante. E quizá tu está pensando que Deus te trajo a este lugar para internar-se, para passar um problema, para poder ajudar a resolver os problemas que tua vida vem se apresentando delante de ti. Quizá tu está com um problema em tu matrimônio, está com um problema na criação de tus filhos, e tu está pensando que Deus te trajo acá para isso. Não, Deus te trajo acá porque quer manifestar um poder gigante que há em suas mãos em tu vida, e fazer de ti, que as pessoas te tratavam como um improvável, um marco nesta geração, e que as pessoas possam mirar-te a ti e dizer o que passou com a vida desse. Que passou, porque este é um improvável, eu lo conosco. Eu vivi isso em minha vida. De as pessoas mirarem a mim e dizer, esse eu conosco, isso deve de estar roubando a igreja, porque agora se faz o pastor. Esse seguro, porque me conhecem, pensam que me conhecia, porque eu era um improvável delante da sociedade. A sociedade me conhecia e me julgava com as atitudes que eu tinha em aquele momento. Pero desde o dia que eu entreguei minha vida e meu coração às mãos de Deus, as coisas cambiaram. E Deus pensou a manifestar uma glória poderosa que deixa as pessoas impactadas. A missão que Deus tem para ti e para mim é diferente da expectativa que o mundo espera de vós. O que o mundo diz a nosso respeito não combina com o que Deus espera de nós outros. O que o mundo está dizendo a nosso respeito não está de acordo com aquilo que Deus espera de nós outros. Mas nós outros precisamos decidir entregar a nossa improbabilidade nas mãos de Deus. Porque quando Davi entregou a improbabilidade que os olhos humanos veia nas mãos de Deus, ele se tornou imbatível. Ele se tornou invencível. Era impossível humanamente vencer aquele homem. Era impossível. Mas quando ele entregou a sua incapacidade nas mãos de Deus, Deus lo hizo um homem invencível, um homem imbatível. E aí, momento que eu preciso elegir isso, se eu vou ser improvável nas mãos de Deus, ou se vou seguir vivendo dentro da capacidade que eu penso que tenho dentro de mim, e viver dentro da probabilidade de querer cumprir as expectativas que as pessoas querem a respeito de minha persona. Não, querido, precisamos cumprir as expectativas de Deus, entregar a nossa incapacidade, as nossas debilidades. Porque quando o apóstolo Pablo se acercou a Deus 3 vezes em oração e dizia: Deus, sacar-me essa espina, por favor, ajudar-me, já não posso mais com isso.
E Deus dizia a ele: quédate tranquilo, porque minha graça se aperfeiçoa em tua debilidade. Em tua debilidade é que eu vou crescer, em tua debilidade é que eu vou aparecer, em tua dificuldade é que eu vou me manifestar. É isso aí que as pessoas vão ver minha glória manifestada. É na nossa debilidade, é na nossa improbabilidade, é na falta de expectativa que as pessoas generam nas nossas vidas, e é aí que Deus vai se manifestar. A expectativa do padre de Davi era que Davi volvera com o tupper vazio, que seus irmãos puderam se alimentar. A expectativa de Deus era que ele volvera com a cabeça do gigante nas mãos. Aleluia. A expectativa de Deus é muito mais grande do que aquilo que tu está expectando para ti mesmo. A expectativa de Deus sobre tua vida é mais grande do que a expectativa que tu pensou para ti mesmo. A Bíblia diz que nossos olhos não viram, nossos ouvidos não ouviram, que o nosso coração não tem a capacidade de discernir o que Ele tem preparado para ti e para mim. E aunque tu pueda te mirar ao espejo e pensar-te que és uma pessoa incapacitada, e pensar que és uma pessoa improvável delante dos olhos das coisas que estão se apresentando delante de ti, há Deus poderoso neste lugar que quer poder fortalecer-te e utilizar-te para poder marcar esta geração. Nós precisamos marcar a vida de outras pessoas com a improbabilidade que há dentro de nós. Eu outro dia fui a predicar em uma célula, em uma casa em General Belgrano, um pueblo que está cerca de Monte. Fui eu e o Walter, e tinha em torno de 10 pessoas dentro da casa. E eu cheguei naquele lugar e é um irmão muito querido, um amigo que temos achar, que está pensando um ministério, um projeto, e nós outros estamos apoiando a eixos. E compartilhei algo da parte de Deus que Deus tinha posto em meu coração, e tive o desejo de orar por aquelas pessoas. E invitei aquelas pessoas para que pudessem cerrar seus olhos, e eu me pus parado e pensei a orar, um a um, e imponer as mãos sobre as pessoas. E tinha uma senhora, que foi por a primeira vez àquele lugar. E chegou uma chica. Ela foi porque tinha uma jovem, uma madre solteira, que estava vivendo um montão de tormentas. E ela disse: mira, la invitaram para ir, disseram: mira, vai vir um brasileiro aí, 1,80 m, nossa, é pura beleza, perfumado, intelectual, vai trazer uma palavra de Deus. E esta mulher supe dessa que íamos nos reunir, e chamou esta jovem para que eu pudesse orar por a jovem. E eu me levantei e pensei a orar e impor as mãos sobre as pessoas. E quando me cheguei a esta senhora, fui tomado por um poder tão precioso do Espírito Santo e comecei a profetizar sobre a vida dela. Pus as mãos em suas rodilhas e comecei a profetizar, a declarar palavras proféticas sobre sua vida. Terminei de orar, segui orando por as outras pessoas. Terminamos a reunião, nos quedamos compartilhando um pouquinho mais, tomamos um café e depois agarramos el alto e volvemos a São Miguel del Monte. Se passaram 30, 40 dias e eu volvi àquele lugar. A cada tanto vou achar a predicar. Sábados tuvimos em uma campanha que hicieron achar, tuvimos predicando achar também. E esta mulher estava achar. E quando eu volvi 30 dias depois, esta mulher estava encendida. Esta senhora a qual eu pus as mãos na rodilha. E quando terminou a reunião, e ela vindo brilhando assim a mim, e me disse: querido irmão, pastor Fernando, eu quero dizer-te uma coisa. Deus aquele dia te utilizou e minha vida nunca mais foi a mesma. E eu sou uma mulher de oração, eu sou uma mulher de intercessão. Havia 10 anos que eu estava apartada dos caminhos do Senhor, e eu vim para acompanhar uma pessoa, e tu oraste naquele dia por mim, e Deus restaurou sua relação comigo. E eu la mirava e eu lhe dizia: eu sou um delinquente, eu estou internado. Os improváveis de Deus que Deus está utilizando nesta terra para cambiar a vida de outras pessoas que estão necessitando. Esta mulher estava 10 anos apartada. 10 anos. E Deus me chamou àquele lugar para poder orar por a vida dela, porque Deus tinha um projeto de restauração sobre a vida dela. E ela está voando. Sábado vimos com ela de volta, o Walter estava comigo e testemunhou isso junto comigo. E eu la mirava e eu lhe dizia: glória a Deus.
Eu sou um improvável nas mãos de Deus. Mas Deus utiliza os improváveis. Deus utiliza aqueles que não são para confundir aqueles que pensam que são. Isaí queria o tupper vazio. Deus queria a cabeça del gigante. E Deus está querendo de ti que pueda poner-te parado delante das circunstâncias com tua improbabilidade e entregar esta dificuldade nas mãos de Deus. E entender que Ele é capaz de poder fortalecer. A Bíblia diz que Ele capacita os escorridos. A expectativa que Deus tem a nosso respeito é muito mais grande do que a expectativa que nós outros temos sobre nós outros mesmos. Eu, sábado, estava de volta em General Belgrano, predicando em uma campanha que fizeram, e dizia isso. Eu sempre acreditei que minha vida ia terminar aí na cidade de Deus, em la favela, porque eu veia meus amigos e já sabia. Aí tem aí 20, 22, 25 anos como muito. Iam morrendo. Eu estava na cola. E a cola andava rápido. E eu jamais pude imaginar que a improbabilidade que eu tenho e sigo tendo, porque sou um improvável nas mãos de Deus, Deus poderia utilizar para poder capacitar, para poder viver uma vida hermosa que tenho vivido em sua presença. Jamais pude imaginar que estaria a 4.000 quilômetros falando deste amor vivo para vocês, porque sou um improvável. Eu por mim mesmo não posso chegar à esquina, mas Deus tem prazer em utilizar os improváveis. Ele dizia ao profeta Jeremias: eu sei o pensamento que tenho sobre vós, aunque tu pense que as coisas não vão terminar bem, mas Deus sabe o que tem pensado sobre mim e ti. E quizá tu pensa que viu neste lugar porque tu família te enviou, porque tu senhora te deixou, porque te obrigaram a vir, porque a justiça te deu uma oportunidade de cumprir a condena cá dentro, porque tu matrimônio anda mal e tu vindo buscar a ajuda de Deus. Sim, são estratégias que Deus permite, pero não, Ele te trajo porque tu és um improvável. E Ele quer fazer de ti uma pessoa grande nesta geração. Ele quer utilizar-te para poder marcar esta geração, para poder marcar a vida de outras pessoas, que as pessoas possam mirar-se hacia ti e dizer de ti: estou impactado quando esta senhora em Belgrano se acercou-me a mim e me dizia com tanto fogo, com tanta alegria. E eu estava mal neste dia. Eu estava numa luta terrível. Eu ia viajando com o Walter a Belgrano e são 50 quilômetros e hicimos todo o viagem sem falar um com o outro. Eu estava cansado, eu estava luteado, eu estava com um montão de preocupações, as contas por pagar. Todo, um liquado de problemas eu tinha. E cheguei naquele lugar, uau! E quando saímos, já saímos, gritando. Já o Walter me mirava e me dizia: saliste renovado, não? E eu dizia: sabe por quê? Porque sou um improvável. E quando veio que Deus utiliza um improvável para poder manifestar sua glória na vida desta humanidade, Davi colocou sua improbabilidade em las manos de Deus. Tu não precisa daquilo que o homem quer fazer para ajudar o projeto de Deus. O projeto de Deus, ele hace solo sobre tu vida. As pessoas tentaram ajudar Davi, lhe puseram armadura, lhe deram uma espada, lhe deram uma escopeta. E ele disse: não, eu vou com uma gomeira nomás, 4 pedritas e listo. Eu não preciso da ajuda de vocês, porque eu tenho uma promessa de Deus sobre minha vida. E a promessa de Deus não precisa da ajuda do homem para ser cumprida. Aunque o homem se levante para dizer que não, aunque as pessoas liberem na palavra contrária, quando alguém se acercar a ti e dizer a ti: vós não pode, vós sois um improvável, vós sois um incapacitado, vós não vai sair dessa circunstância, vós não vai poder passar por esse vale, vós diz para ele: eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece, porque eu sou um filho de Deus, e se Ele me diz o que vai ser, Ele vai ser. Essa tem que ser a resposta da nossa boca diante dessas coisas que tentam de alguma maneira mostrar-nos como improvável, como pessoas que são incapacitadas e que não vão poder viver os sonhos que Deus tem para nós outros. Goliat perguntava a Davi: que te passa? Que vem a minha vida com um pá de pedra, um pedaço de palo, eu sou algum perro?
Eu estou querendo pelear de verdade. E Davi dizia a eles: eu vou em nome do Senhor de los ejércitos, el Criador de los cielos e de la tierra. E hoje mesmo vamos acabar com essa pachaçada que está ocorrendo acá. Essa afronta acabou. Os prováveis estavam com medo, escondidos no arraial. E o improvável cambiou o rumbo da história da humanidade. Deus sempre busca trabalhar com improváveis. Jesus, quando começou seu ministério, não foi à sinagoga buscar os sacerdotes. Saiu buscando um cobrador de imposto, um ladrão, um pecador. E começou a buscar aquelas pessoas que nadie dava nada para eles. Um corrupto. Buscou os improváveis. Deus está buscando improváveis neste lugar. Deus quer levantar improváveis nesta geração, para poder marcar o rumbo da história de outras pessoas. Mais adelante, Davi passa por este processo e sigue, e bueno, ele já virou Davi, o guerreiro, e começou a entender que a palavra de Deus não poderia morrer. A palavra de Deus não pode morrer nas nossas vidas. Se Deus te prometeu algo, Ele vai cumprir o que Ele te prometeu. Nadie pode matar isso. Jezabel queria matar a palavra de Deus que estava sobre a vida de Elias. E Deus disse: bueno, subite vivo, por las dudas. Só porque já disse que te vai matar. E Davi empeça a sua batalha. E alguns conhecemos a história que genera uma envidia no coração do rei Saul. E diz que Saul empeça a buscar matar a Davi. E Davi, uma vez mais, se torna improvável. E empeça a huir de Saul. E tem um exército inteiro correndo detrás de Davi. Pobrecito. E empeça a huir para achar, a huir para cá, e se mete numa cueva, e sai, e se mete em outra cueva, e sai, e de repente se mete em uma cueva. E encontra 600 outros improváveis dentro desta cueva. Uma cueva que se chama Adulã. E é o primeiro exército que Deus lhe entrega em suas mãos, para poder cumprir a promessa do reinado que estava sobre a vida dele. Temos um exército parado neste lugar. E Deus vai utilizar as nossas vidas para poder cumprir a promessa dele nessa vida. Temos que ter unidade entre nós outros, porque somos improváveis. E estes improváveis, estes marginados, estas pessoas que estavam dentro da cova de Adulã, que não poderiam sair, que estavam se escondendo da sociedade, eram todos improváveis. Pero eles tiveram unidade. E nós outros precisamos ter unidade. Os improváveis precisam se unir. Pero unidade é diferente de união. União é uma bolsa de papa. Unidade é o purê hecho com esta bolsa de papa. Quantos me entendem? Há uma diferença. Precisamos estar unidos de verdade. Ter uma unidade entre nós outros, para que possa se cumprir a promessa de Deus nas nossas vidas. Os improváveis unidos, como se uniram com Davi dentro desta cova de Adulã, e pensaram a pelear contra os exércitos que passavam. E daí Deus pensou o projeto e levantou este homem como um grande rei que marcou a história da humanidade. Deus utiliza os improváveis para poder utilizar nesta terra e marcar a vida daqueles que não são capacitados e que também precisam da nossa ajuda. A incapacidade que existe dentro de ti e de mim, Deus está disposto a capacitar-nos nesta terra para poder marcar uma geração e marcar a vida de outras pessoas. Esta semana estive compartilhando em la granja e tinha um irmão que fazia 4 dias que se queria ir. Não, já me quero ir. Eu já dizia: não, vou não te vá. E ele dizia: já me quero ir. Eu já dizia: não te vá. E nós quedamos nessa peleia. Empurra para já, empurra para cá. Um dia mais. E eu fui compartilhar a devocional. E quando terminou a devocional, ele se acercou a mim e ele me disse: eu não me vou. E eu lhe dizia: pero tu iba. O que passou? E ele me disse: não, porque vós me dijiste algo. E se Deus diz com vós, eu creio que Ele também pode fazer isso comigo. E eu volvi 20 anos atrás, porque foi o mesmo pensamento que eu tive.
Se Deus diz na vida dele, tem que fazer em minha vida também, porque ele também me parece o improvável. A história dele era condenada pela sociedade, mas Deus cambiou o rumbo de sua história, e Deus está cambiando o rumbo das nossas histórias, queridos. Somos improváveis, mas Deus quer utilizar as nossas vidas para poder marcar gerações futuras. Deus quer nos utilizar para poder marcar o rumbo da vida de outras pessoas que estão perdidas todavia. Davi parecia insano diante dessa circunstância, e Jesus dizia que a igreja é lugar de improvável. Porque os fariseus o questionavam: mira que esse se senta com os pecadores, mira que este está sempre se sentando com os adúlteros, com os marginados. O que passa com esse? Se mescla sempre com... E ele dizia: a igreja é lugar de enfermo, é lugar de improvável. Por isso nós outros estamos acá, porque há um grande Deus poderoso, e que a expectativa de tu vida foi chegar a este lugar simplesmente para poder tratar-se, quizá de uma adicção, quizá tratar de uma área de tu vida personal, quizá tratar de tu matrimônio, quizá tratar de tu relação com tus filhos. Bueno, quizá Deus permitiu essa estratégia para poder trazer-te neste lugar, pero não. Alguns deste lugar vão se levantar como improváveis de Deus, e Deus vai cambiar a vida e o rumbo da história de muitas pessoas neste lugar. Eu creio nisso perfeitamente, porque eu era um improvável e sigo sendo um improvável. Eu era um improvável, eu não acreditava. As pessoas, eu tinha convicção que era contado os dias, eu tinha os minutos contados de minha vida, hasta o dia que eu decidi entregar esta incapacidade e esta improbabilidade nas mãos de Deus, e as coisas aí tomaram um rumbo diferente. É tempo de entregar a nossa incapacidade, a nossa improbabilidade em las manos de um Deus poderoso, que tem o poder de cambiar a história e o rumbo do nosso futuro. Amém, queridos? Isso era o que Deus estava querendo fazer. O apóstolo Paulo dizia, 1 Coríntios 1, 27, ele eligiu o débil, el vil, lo nécio, lo mais desprezível deste mundo, para poder confundir aqueles que pensam que são alguma coisa. Ele eligiu-me a mim e a ti, para poder confundir esses que estão aí fora pensando que são algo. Precisamos nos entregar essa improbabilidade nas mãos de Deus e permitir que Ele possa manifestar todo o poder que tem em suas mãos sobre as nossas vidas, e utilizar estes vasos de barro que somos nós outros, para que Ele possa depositar tesouros hermosos dentro de cada um de nós outros. E cada vez que alguém se apresentar delante de ti e te diga que vós não podeis, que não vai dar certo, que as coisas não vão avançar, que isso não vai ocorrer, acordate do que diz a Bíblia a tu respeito: eu todo posso em Cristo que me fortalece. Eu sou mais do que vencedor em todas as coisas. Todas as coisas que se apresentam diante de mim, eu já tenho da vitória, porque eu sou mais que vencedor. Eu não sou um vencedor, eu sou mais que vencedor. Muito mais que vencedor. Essa tem que ser a resposta. Temos que utilizar a palavra para poder combater as palavras contrárias que Satanás também tenta fazer para paralisar-nos. Porque há pessoas que creem nas palavras contrárias, e as palavras contrárias nos deixam paralisados. Não, eu não posso, não, eu não sirvo. Não, querido, somos improváveis, e Deus está buscando os improváveis neste lugar.